Minha gente, eu queria começar a nossa conversa de hoje perguntando para você: você sabe qual é o seu orixá? Você sabe por que você é filho desse ou daquele orixá, se você já souber quem é o seu orixá? As características da nossa personalidade, elas são do jeito que são porque a gente é filho de determinado orixá? Né? A gente às vezes costuma falar, fulano é filho de Yansan, por isso que ele age dessa maneira, fulano é filho de Xangô, por isso que ele age dessa maneira. Será que isso acontece de verdade? Então, são questões como essa que eu vou querer explicar para você nessa nossa conversa de hoje. Bom, começando pelo princípio, uma das primeiras coisas que todo mundo quer saber quando entra para o terreiro é quais são os seus orixás, né? Às vezes as pessoas têm uma pressa enorme para saber quais são os seus orixás. E tem muitas formas que os terreiros utilizam para saber quais são os orixás da pessoa. Cada terreiro tem uma maneira diferente. Tem terreiro que usa búzio, que joga os búzios. Tem terreiro que é o guia do dirigente que diz, olha, você é filho de Oxum, você é filho de Xangô. Eu já vi terreiros de Umbanda que jogam Obi para saber qual é o orixá. E tem outros que usam numerologia, que usam o nome da pessoa. E tem alguns que deixam até o próprio guia do médium baixar e dizer, olha, o caboclo baixou e o caboclo fala, o meu cavalo é filho de Inhansã, é filho de Oxum. Bom, não nos cabe aqui, não é o nosso objetivo nessa nossa conversa, dizer qual método é mais certo, qual método é mais errado, porque, como diz o ditado popular, né, cada um mexe a panela da sua cozinha como quer, então não é o nosso objetivo aqui discutir qual é o método para saber orixá que é o mais correto. Particularmente, eu só quero registrar aqui um pezinho atrás que eu tenho com um desses casos, que é o caso da própria pessoa receber o guia, o seu caboclo, o seu preto velho, e o próprio guia fala, olha, o meu cavalo é filho de tal orixá. Eu tenho um pezinho atrás com relação a esse método. Por quê? Não é que o guia não possa dizer não, o guia pode dizer, mas só que nenhum de nós está livre de, em determinado momento, ter uma ação anímica, ou seja, de deixar a nossa mente falar mais alto do que o guia. Ainda mais no princípio do desenvolvimento, que é justamente quando a pessoa ainda não sabe quem é o seu orixá, vai baixar o seu caboclo para falar, meu cavalo é filho de Oxum. Às vezes o médium, ele cisma que ele é filho daquele orixá. E aí, quando o caboclo vai falar, o subconsciente do médium acaba interferindo e falando aquilo. E isso pode trazer problemas para o futuro. Então, de todos aqueles métodos que eu falei, de se ver qual é o orixá, eu não quero comentar nenhum deles. Eu só queria comentar este, porque este eu tenho um pé atrás, de através do próprio médium, o guia dizer qual é o seu orixá. Mas, enfim, depois que você entrar para um terreiro, em alguns casos até antes de entrar para o terreiro, vai ter um momento em que, de uma forma ou de outra, você vai ficar sabendo quem são os seus orixás. E aí, depois de saber, vem a segunda parte, né? Que o médium ele começa a se analisar para saber se ele tem ou não característica daquele orixá. Se aquela característica que aquele orixá tem se encaixa na sua personalidade, justifica que ele seja filho daquele orixá. E aí tem uma coisa importante para a gente esclarecer. Você já parou para pensar, antes de eu falar dessas características, você já parou para pensar do porquê que você é filho de tal orixá? Por que você é filho de Oxum? Por que você é filho de Ogum? Por que você é filho de Yansan? Olha, existem algumas explicações e eu vou falar sobre todas elas, porque eu vou explicar para você qual é a mais racional e qual é aquela que a gente deve entender como uma explicação superficial. De todas as explicações que há por aí, a mais superficial, a mais simplista das respostas, quando você pergunta para alguém, você sabe por que você é filho de tal orixá? É aquela pessoa que responde assim, eu sou porque sou. Ou seja, ela não sabe dar maiores explicações, ela simplesmente fala, eu sou porque sou. Eu sou, não tem explicação, eu sou filho de... Cada um de nós é filho de um orixá porque não tem explicação. Gente, na criação divina, nada é por acaso. Nada acontece assim de forma fortuita, por sorte. Deus é perfeito. E as suas leis também. Einstein dizia, Deus não joga dados. Então, tudo tem uma regra, tudo tem leis que regem aquilo. Então, acreditar que alguém é filho de um orixá porque simplesmente dessa forma, seria acreditar que as coisas podem acontecer de qualquer maneira no universo, na criação divina, sem explicações lógicas, sem explicações racionais. Mas Deus não é isso. Deus não é irracional. Deus não joga dados, como Einstein dizia. Então, não existe a possibilidade de alguém ser simplesmente filho de um orixá, simplesmente porque sem motivo nenhum.
Então, essa explicação nós descartamos da nossa análise. Tem outras correntes espiritualistas que, se a gente perguntar assim, por que alguém é filho de tal orixá? Essas correntes dão uma explicação que já é um pouquinho diferente. Elas dizem assim, quando alguém é filho de um orixá, é porque este orixá escolheu aquela pessoa. Ou seja, eu sou filho de Ogum porque Ogum me escolheu. Eu sou filho de Oxóssi porque Oxóssi me escolheu. Gente, essa explicação é muito comum da gente escutar por aí. Mas se a gente quer compreender realmente alguma coisa, a gente tem que analisar a fundo, o mais racional possível. Deus não joga dados, as coisas seguem leis. Então, começando a explicar, para Umbanda, orixá é uma emanação divina, é algo irradiado de Deus e que atua na natureza, atua em nós, atua nos nossos relacionamentos, atua na nossa vida. A visão da Umbanda é uma visão um pouquinho diferente daquele ancestral divinizado considerado lá em outras religiões. E eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou falando que a visão da Umbanda é que orixá é uma emanação divina, é algo irradiado de Deus. Mas, de qualquer forma, tanto na Umbanda quanto em outras religiões de origem afro, né? O orixá, seja o que for, ou emanado de Deus, ou um ancestral divinizado, o orixá tem um caráter o quê? Divino. Seja ele por ser irradiado de Deus, seja ele por ser alguém divinizado. Ele tem um caráter divino. E quando se fala em caráter divino, quando se fala de Deus, de divindade, implicitamente está contido aquele conceito de quê? Perfeição. Porque Deus é perfeito. E o conceito de perfeição, ele por si só, ele exclui defeitos. Exclui paixões. Deus não tem paixões, Deus não tem defeitos. Um Deus passional, seja ele um ancestral divinizado, seja ele aquele que radia para nós as vibrações dos orixás, um Deus passional seria um Deus semelhante a nós. Um Deus com um nível de consciência semelhante ao nosso e, portanto, imperfeito. E sendo imperfeito, não seria Deus. Então nós, por exemplo, eu, você, todas as pessoas que a gente conhece, nós temos escolhas, nós temos as nossas escolhas. Por quê? Porque a gente prefere uma coisa a outra. Por quê? Porque nós temos paixões. Então eu escolho alguém para ficar comigo porque eu gosto mais dessa pessoa que das outras. Eu escolho alguém para não ficar comigo porque eu não gosto tanto daquela pessoa quanto eu gosto de outras. E isso é o quê? Isso é paixão. Mas se um Deus ou um ser divinizado tivesse preferências, tivesse paixões, isso significaria que para ele, aquela pessoa que ele escolheu é mais importante que todas as outras. Que ele gosta mais deste do que daquele. Ele seria um Deus parcial, um Deus com desejos e, por conseguinte, com paixões. E tendo paixões, seria imperfeito. E, portanto, ele não seria um ser divino. Então, o que se espera de um ser divino? O amor incondicional, o amar a todos indistintamente, sem preferências, sem desejos, sem parcialidade. Se Deus ou o ser divino é perfeito, então ele não é passional, ele não faz escolhas, ele não distingue um dos outros. Ele nos ama a todos. E sendo assim, o orixá, seja o conceito de irradiação vinda de Deus, ou seja um ser divinizado, também não escolhe, porque também tem o caráter da perfeição vindo de Deus. Se ele escolhesse, ele não seria muito melhor do que eu, muito melhor do que você, de qualquer um de nós. Ele teria suas paixões, seus desejos, suas preferências. Não amaria a todos indistintamente. Então, nós não somos filhos de determinado orixá, nem por um acaso do sou pelo que sou, e nem porque a gente foi escolhido por ele, porque senão ele teria paixões, teria preferências, e não seria algo irradiado de Deus, não seria uma emanação divina. Então, se nós não somos filhos de um orixá por acaso, e nem por ter sido escolhidos por ele, por que então? Por que você é filho de tal orixá? Minha gente, como eu disse, na criação divina tudo segue leis, e leis muito bem definidas e que se aplicam a todo mundo, indistintamente, não tem ninguém que foge a essas leis. E uma dessas leis, eu vou falar para você, guarda o nome dessa lei, é a lei das sintonias vibratórias. O nome parece complexo, mas eu vou explicar o que é essa lei. Todos nós pensamos e sentimos algo o tempo inteiro, certo? Eu, nesse momento, estou pensando, estou sentindo, você também. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles se propagam invisivelmente ao nosso redor em forma de ondas, de vibrações.
No espaço mais perto do nosso corpo, essas vibrações que a gente cria pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, elas estão mais concentradas. Elas vão se expandindo, mas ali pertinho da gente, elas estão mais concentradas. E esse espaço onde elas se concentram com maior intensidade, nós chamamos de campo vibratório, porque é um campo, é um espaço cheio de vibrações que nós geramos. E o nosso campo vibratório, que está aqui ao nosso redor, ele é formado predominantemente, obviamente, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Ou, em outras palavras, as energias que estão aqui nesse nosso campo vibratório, ela tem uma ligação íntima, se é com o nosso pensamento e com o nosso sentimento, com o quê? Com a nossa personalidade. Então, por eu ser da forma como eu sou, eu gero determinadas energias aqui que vão estar muito presentes no meu campo vibratório. E é claro que, apesar da gente, a gente até muda a nossa forma de pensar e de agir, mas basicamente a nossa essência, a forma como nós realmente somos, a gente não muda tão fácil assim. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, de vez em quando a gente muda. A gente agora está animado, depois está triste, a gente muda, mas a gente tem a nossa essência. A nossa essência, a gente não muda tão fácil assim. E é por isso que muitas dessas vibrações vão permanecer praticamente as mesmas durante, não apenas essa, mas por várias encarnações. Porque a gente não muda tão fácil o nosso íntimo, a gente não muda tão fácil o nosso eu, o nosso jeito de ser. E o nosso eu, o nosso jeito de ser, ele gera energias e que vão permanecer aqui no nosso campo vibratório por muito tempo. Vão ser constantes, porque refletem quem nós somos. Então, deixa eu dar alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor. Olha, se as vibrações contidas aqui no nosso campo vibratório, elas têm relação com a nossa personalidade, com a nossa essência, então imagina uma pessoa muito agitada. É natural dela ser agitada. Então, ela gera vibrações de agitação. E essas vibrações vão permanecer junto a ela, no seu campo vibratório. Às vezes a gente até sente. Às vezes a gente está bem, está tranquilo, e a gente chega perto de uma pessoa e a gente começa a ficar agitado. Por quê? Porque aquela pessoa é naturalmente agitada e ela gera aquelas vibrações. Às vezes o contrário também, né? A gente está um pouco ansioso, um pouco nervoso, um pouco agitado, e a gente chega perto de uma pessoa e a gente, só de chegar perto dela, a gente se acalma. Por quê? Porque aquela pessoa, ela gera vibrações relativas à personalidade dela de calma, de passividade, e assim por diante. Então, a gente gera vibrações de acordo com o que a gente é. E essas vibrações permanecem conosco. Mas quantos tipos de vibrações diferentes será que existem, que podem estar em campos vibratórios por aí? Infinitas. Sabe por quê? Porque nós somos indivíduos, cada um de nós pensa de uma maneira diferente, cada um de nós tem uma personalidade diferente. Então, existem infinitos tipos de vibrações aí nos campos vibratórios da humanidade. Mas, mesmo sendo diferentes, mesmo sendo infinitas, tem padrões que a gente percebe que se repetem. E que a gente pode agrupar as pessoas por esses padrões que se repetem, por esses padrões predominantes. A gente pode identificar assim, olha, esse grupo de pessoas aqui, o campo vibratório dela, pela personalidade delas, é um campo vibratório com energias de passividade. Aquele grupo de pessoas, pelas vibrações dela, que vem da personalidade delas, são pessoas que têm campos vibratórios com energias de impetuosidade, outros maternidade, outros são pessoas que têm opiniões rígidas e que formam ali no seu campo vibratório aquele tipo de energia, aquele tipo de vibração. Tem as mais persistentes, enfim, a gente pode agrupar por qualidades, por situações que nós vivenciamos em nossas personalidades, porque a gente vai estar gerando campos vibratórios relativos àquilo. Então, essas pessoas geram as energias que alimentam o seu campo vibratório dessas vibrações que correspondem à sua personalidade. E agora eu volto na lei das sintonias vibratórias. A lei das sintonias vibratórias, ela diz o seguinte: no mundo espiritual, as vibrações se atraem por semelhança e se repelem quando são diferentes entre si. Sabe o que isso quer dizer? Aquela pessoa que é muito agitada, que eu falei, e que gera um campo vibratório com energias de agitação, ela não só vai manter aquelas vibrações de agitação no seu campo vibratório, porque ela é assim, é natural dela ser agitada, como também ela vai atrair para si mais energias semelhantes, mais vibrações semelhantes. E o contrário também acontece. O mesmo acontece para cada um daqueles padrões que eu falei, das pessoas maternais, das pessoas impetuosas, das mais pacíficas, das que têm opinião mais rígida, das mais persistentes.
nós atraímos para nós aquilo que nós somos, em outras palavras. Porque nós vibramos o que nós somos. E pela sintonia vibratória, a gente atrai para a gente mais vibração daquele tipo. O orixá, seja ele algo irradiado de Deus, ou seja ele um ser divinizado, ele rege também sobre energias, de acordo com seu arquétipo. E as energias sobre as quais ele rege, que têm afinidade com aquele orixá, elas se enquadram também naqueles mesmos padrões que eu falei que são padrões nossos, padrões da humanidade. Então tem aquele orixá que tem o arquétipo da impetuosidade, tem aquele que tem o arquétipo da agitação, aquele que tem o arquétipo da maternidade, da rigidez de opinião, da persistência e assim por diante. Por que ele tem esse arquétipo? Porque ele rege este tipo de energia. Então, aquele orixá, aquela vibração divina, ou aquele ser divinizado, em outras palavras, ele é repleto dessas vibrações. Se o orixá gera essas vibrações, ele é repleto dessas vibrações, e segundo a lei das sintonias vibratórias, semelhante atrai semelhante, e aí fica fácil entender que nós nos conectamos naturalmente com um determinado orixá devido à nossa personalidade. Porque a nossa personalidade gera determinadas energias e vibrações. E essas energias e vibrações elas vão ser semelhantes às energias e vibrações que vêm de algum orixá. Então, naturalmente, a atração entre nós e aquele orixá. Seja ele emanação divina, seja ele um ancestral divinizado, naturalmente há esta atração, há esta conexão, baseado simplesmente na lei da sintonia vibratória. É como dois ímãs que se atraem. É uma conexão natural. E essa conexão natural, essa atração vibratória, é que determina realmente qual é o orixá com o qual a gente tem mais afinidade, porque as vibrações dele são as mais semelhantes às nossas. E, por conseguinte, é aquele que a gente vai chamar de nosso pai, de nossa mãe. A gente não apenas vai atrair para a gente de uma forma natural, como também a gente vai ter a necessidade da sua aproximação. Por quê? Porque ele tem energias semelhantes às que nós geramos e que correspondem ao nosso estado natural. E que, sendo assim, são energias que nos deixam equilibrados, porque é o nosso jeito normal de ser. Então, uma pessoa que gere aquelas vibrações de agitação, ela vai atrair para si um orixá que também tenha aquelas vibrações de agitação, e esse orixá, essas energias que esse orixá traz, são essenciais para essa pessoa, porque aquilo é o natural dela. Se ela perder aquela energia de agitação, ela deixa de ser ela se sente mal, ela vai estar desequilibrada energeticamente. Então, nós atraímos os nossos orixás de acordo com o que nós somos. E o orixá que a gente atrai para a gente, com o qual a gente se conecta de uma forma natural, é essencial para o nosso bem-estar. Mas aí você pode pensar assim, mas eu não sou o tempo inteiro agitado, eu não sou o tempo inteiro pacífico. Sim, nenhuma pessoa é 100% a mesma coisa o tempo inteiro, 100% do tempo, em todos os momentos. Nós até alternamos alguns padrões, mas predominantemente vai ter um que vai se sobressair, que corresponde à base da sua personalidade. E é aquele que se sobressair, aquele padrão que se sobressair é que vai corresponder à maior parcela da sua personalidade e que vai ser o responsável por conectar você àquele que nós chamamos como primeiro orixá. Então, o nosso primeiro orixá é aquele cujas vibrações combinam com a maior parte das vibrações que nós geramos. Não quer dizer que a gente gere aquela vibração o tempo inteiro, a gente até muda um pouquinho de vez em quando, mas o principal da nossa essência, o principal da nossa personalidade, o que a gente é a maior parte do tempo, vai combinar com as vibrações daquele orixá. Mas, como eu falei, a gente não é só uma coisa, a gente muda, a gente tem outros padrões. Então, a gente tem o padrão predominante, que corresponde ao primeiro orixá, mas a gente tem também um segundo padrão predominante, que nos liga ao quê? Ao nosso segundo orixá. O segundo orixá vai ter uma atuação sobre nós um pouco menor que do primeiro, porque a gente vai ter mais ligação com o primeiro, já que a gente gera mais aquela energia, e menos ligação com o segundo. Mas a gente vai ter também uma grande ligação com o segundo orixá, porque parte dos nossos momentos nós geramos aquela energia. Então, o primeiro orixá é aquele com o qual a gente se conecta de acordo com a predominância da nossa personalidade. O segundo orixá é aquele com quem a gente se conecta pela segunda predominância da nossa personalidade.
E teria ainda outras, porque a gente também não tem só dois tipos de comportamento, de predominância de personalidade, tem horas que a gente está um pouquinho mais diferente. Então aí vem o terceiro orixá, o quarto orixá, de acordo com aquilo que nós somos. E daí, minha gente, a gente pode tirar várias conclusões que são muito interessantes. A primeira delas, e que é a mais importante para mim, é a seguinte: se o nosso campo vibratório é o que nos conecta ao nosso orixá, e o nosso campo vibratório é resultante de como eu sou, é resultante da minha personalidade, então eu não sou como eu sou porque eu sou filho daquele orixá. E sim, eu sou filho daquele orixá porque eu sou como eu sou. Percebem como isso muda muito a figura? Muita gente fala assim, eu sou filho de Yansan, então por isso que eu sou assim. Eu sou filho de Oxum, então por isso que eu sou assim. Não, é o contrário. Você é filho de Yansan porque você é assim. Você não é assim porque é filho de Yansan. Isso muda bastante aquela ideia. Porque se a gente fosse como porque é filho de um orixá, então eu não sou responsável pelos meus atos. Eu não sou responsável nem pelas minhas qualidades, nem pelos meus defeitos. A culpa é do orixá. Se eu errar, a culpa cobre ao orixá, porque eu sou assim, porque eu sou filho dele. E não é isso que acontece. Eu não sou assim porque eu sou filho daquele orixá. Eu sou filho daquele orixá porque eu sou assim. Percebe como a coisa inverte? Se o orixá fosse responsável pelos meus defeitos, eu nem precisaria me esforçar para corrigi-los. E mais, não teria que sofrer nenhuma consequência kármica das minhas ações, já que o responsável não sou eu. Cobra do orixá. Fala para ele lá mudar o jeito dele ser para eu mudar aqui também. Essa foi a primeira conclusão, que para mim é a mais importante. Mas tem uma outra conclusão. O seu orixá, ele vai ser seu orixá sempre, independente da religião. Se você estiver no candomblé, se você estiver na umbanda, se você estiver no budismo, se você não tiver religião nenhuma, você vai continuar sempre com a conexão com aquele orixá. Porque ele é atraído para você, você se conecta a ele pela similaridade das vibrações, e você vai continuar sendo quem você é, independente da religião onde você esteja. A sua essência é a mesma, a sua personalidade é a mesma, tendo ou não religião, inclusive. Então você vai ser filho de Oxum no Brasil, vai ser filho de Oxum na África, vai ser filho de Oxum na Coreia, no Japão, na China, em Júpiter, se tiver vida lá. Você vai continuar sendo filho de Oxum, em qualquer lugar, porque a sua conexão é uma conexão natural. Uma outra conclusão é que, independente de ser homem ou mulher, qualquer pessoa pode ter como primeiro orixá um orixá masculino ou feminino. Depende apenas de a personalidade daquela pessoa predominante ser compatível com as vibrações irradiadas deste ou daquele orixá. Independe se a pessoa é homem. Homem não pode ter como primeiro orixá um orixá feminino? Por que não? Se as vibrações que ele emana, de acordo com a personalidade dele, são vibrações afins à vibração de Oxum, de Yansan, é com estas orixás que ele vai se conectar. Estas serão as suas primeiras orixás. Mas eu não tenho todas as características daquele orixá que disseram de quem eu sou filho. Gente, ninguém vai ter. Lembra-se que a gente está falando de padrões e que podem se repetir de pessoa para pessoa, mas em maior ou menor intensidade. Então a gente está falando de padrões, de arquétipos. Eu posso não ter todos os arquétipos que atraem para mim as vibrações daquele orixá. Mas se eu tenho aquele orixá conectado a mim, é porque eu tenho alguma coisa que me conecta a ele. Alguma coisa na minha essência, na minha personalidade, que vibra em sintonia com as vibrações daquele orixá. Uma outra conclusão tirada desse raciocínio todo é que vibratoriamente, minha gente, não é impossível que uma pessoa tenha como primeiro orixá um orixá masculino, por exemplo, e como segundo orixá também um orixá masculino. Não é comum, isso é raro, mas pode acontecer. É raro porque a maior parte de nós alterna momentos de atividade e de passividade, características mais masculinas, características mais femininas. Então, o mais normal é que a gente tenha como primeiro orixá um orixá masculino e em segundo feminino, ou um primeiro lugar feminino e segundo masculino, mas é possível que uma pessoa possa ser extremamente ativa, que tenha muitas características, vibre muitas características de atividade, de agressividade, características típicas masculinas, e que tenha como primeiro orixá um orixá masculino, e quando alterne a sua personalidade, a sua essência, tenha também um outro masculino, ou feminino e feminino. Então, não é comum, mas pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Assim como também é raro, mas pode acontecer, de uma pessoa não ter apenas um padrão predominante
de personalidade. Ela pode ser assim, tipo, quase 50% de um jeito e também quase 50% de outro, ou seja, as coisas muito próximas. Então ela vibra na mesma intensidade as energias correspondentes ao orixá A e as energias correspondentes ao orixá B. Então o que vai acontecer? Ela vai atrair para si, vai se conectar de uma forma natural com dois orixás simultaneamente. Isso é raríssimo, porque a gente sempre tende mais para um determinado tipo de comportamento, de essência, de personalidade do que para outro. Isso é raríssimo, mas pode acontecer. E quando acontece, é o que se chama de cabeça meji, ou seja, cabeça dupla. A pessoa tem dois orixás como primeiro orixá. Então, o que eu quero dizer é que a nossa conexão com o nosso orixá, a gente é filho de determinado orixá, pelo nosso modo de ser, pela nossa personalidade, pela nossa essência, e que não vai se alterar de forma profunda nessa encarnação, a gente vai continuar com aquele mesmo orixá essa encarnação toda, porque ninguém muda radicalmente em uma encarnação, e às vezes nem em várias encarnações. É para isso, inclusive, que a gente está encarnado, que é para a gente melhorar sempre e ir mudando nossa cabeça. Então a gente vai permanecer vibrando a nossa encarnação toda aquilo que é compatível, que é correspondente à nossa essência, à nossa personalidade. E aí a gente vai passar aquela encarnação toda conectado àquele orixá de uma forma natural. Nós os atraímos e eles nos atraem para si pela lei da similaridade, da sintonia vibratória, onde semelhante atrai semelhante. Eu quero repetir, antes de encerrar aqui a nossa conversa, eu quero repetir aquela grande conclusão que para mim é a mais importante. Se nós nos atraímos por semelhança, se eu me conecto facilmente àquele orixá de uma forma natural, pelo jeito que eu sou, pelo meu modo de pensar, pelo meu modo de proceder, o orixá não é culpado das minhas deficiências, dos meus erros, do meu comportamento. Eu não sou como sou porque eu sou filho daquele orixá. Eu sou filho daquele orixá porque eu sou como sou. É coisa bem diferente. É o inverso do que muita gente pensa por aí. Essa explicação é uma explicação racional, a explicação da sintonia vibratória. Tem um ditado que diz assim, ó, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Em termos espirituais, em termos de orixá, baseado em tudo isso que a gente falou, eu posso dizer o seguinte para você, esse ditado eu mudaria um pouquinho. Eu falaria, diga-me como você é, e eu te direi quem é o seu orixá. Minha gente, um grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.